Não tenho dinheiro para comprar café, admitiu a pobre menina. Numa encontro às cegas. O pai solteiro e CEO pediu 2 e sorriu. Eu não consigo fazer isto. Olivia ficou do lado de fora do café, com a respiração presa na garganta, enquanto olhava através do vidro embaciado. Os seus dedos agarravam a alça da sua bolsa gasta, os nós dos dedos pálidos, o coração batendo mais forte do que o trânsito da manhã de sábado atrás dela. Lá dentro, sentado perto da janela, um homem com uma camisa branca impecável mexia seu café distraidamente. Sua postura era ereta, sua presença composta, mas não foi sua elegância que fez Olivia congelar. Foi a menina sentada ao lado dele. Ela não tinha mais de 3 anos, com cachos castanhos macios presos atrás das orelhas. Ela cantarolava enquanto coloria um guardanapo, seus pés minúsculos balançando sobre a cadeira a cada poucos segundos. Ela mostrou orgulhosamente seu desenho ao homem, seu pai, Olivia Guest, que respondeu com um sorriso paciente e um aceno de cabeça. O homem, a menina, o calor da cena. Era tudo muito real, muito terno. Demais. Olivia baixou o olhar, abriu lentamente a bolsa e espiou dentro. Seus dedos tocaram algumas notas amassadas. $3. Era tudo. Um suspiro amargo escapou de seus lábios. Nem mesmo o suficiente para um café. Ela se virou ligeiramente, prestes a se afastar, quando uma lembrança a atingiu. Uma voz, uma promessa. As luzes do corredor do asilo haviam se apagado para a noite. Olivia estava limpando o mingau de aveia do canto da boca de Margaret. As mãos da velha senhora eram finas e frágeis, mas seus olhos, seus olhos estavam tão perspicazes como sempre. Você tem tanto amor dentro de você, querida, murmurou Margaret, com uma voz rouca mas sincera. Não deixe isso secar, cuidando apenas dos outros. Olivia sorriu cansada, dobrando o guardanapo. Pessoas como eu não recebem amor, Margaret. Nós o damos, colocamos nos outros e voltamos para casa sozinhos. Isso é bobagem. Margaret enfiou a mão no cobertor e tirou um bilhete dobrado, colocando-o na mão de Olivia. Apenas apareça, disse ela. É tudo que peço. Brookside Café, sábado, 9 horas. Olivia hesitou. Margaret, talvez eu não tenha muito tempo, querida. Margaret interrompeu. Mas eu reconheço um coração solitário quando vejo um, e conheço outro que precisa ser curado. Agora, parado do lado de fora do café, com aquele mesmo bilhete ainda enfiado no bolso do casaco, Olivia olhou para a criança pequena e feliz através da janela. Isso era realmente uma armadilha? Ela pensou. Seria uma conversa constrangedora de 5 minutos com um homem mais velho que Margaret conhecia. Não isso. Não um homem com uma menina que parecia ter sido criada com amor, gentileza e risadas. Olivia fechou os olhos. Você não pertence a esse lugar, sussurraram suas dúvidas. Mas então ela ouviu a voz de Margaret novamente em sua mente. Apenas apareça, Olivia. Olivia abriu os olhos, endireitou os ombros e empurrou a porta. Um pequeno sino tocou acima dela. O calor do café envolveu-a como um cobertor. Ela entrou, sentindo o aroma de grãos torrados e baunilha no ar. O homem olhou para cima. Os olhos deles se encontraram. A expressão dele era indecifrável a princípio. Confusão? Curiosidade, talvez? Um lampejo de outra coisa. Então, um sorriso educado. Olá, disse Olivia, com a voz mais frágil do que gostaria. Eu sou Olivia. Eu trabalho na casa de repouso Maplewood. Margaret me pediu para encontrar alguém aqui. Achei que ela tivesse parado, nervosa. O homem piscou. Margaret, você conhece minha mãe? Seu estômago revirou. A mãe dele? Sim, ela sussurrou. Seu Isaac? Ele assentiu, levantando as sobrancelhas. Disseram-me que alguém da casa de repouso passaria por aqui hoje. Achei que fosse para tratar de papelada, não para uma reunião. Olivia mordeu os lábios. Ela pode ter omitido alguns detalhes. Isaac riu, balançando a cabeça. Isso é típico dela. Ele apontou para o lugar vazio. Quer sentar-se? Olivia hesitou. Os dedos dela voltaram a tocar no interior da bolsa. A barista aproximou-se da mesa. O que posso servir-lhe, senhora? A voz dela falhou. Ela baixou os olhos. Hoje não tenho dinheiro para café. Desculpe. Houve um silêncio. Então, Isaac se inclinou para a frente com voz calma. Então vou pedir 2, disse ele. É só café.
Olivia lentamente se sentou na cadeira, com as bochechas coradas. Mas não havia zombaria em seu rosto. Apenas cordialidade, curiosidade. Ao lado dele, a menina espiou por cima da mesa e sorriu. Oi, ela disse alegremente. Sou a Judy. Olivia sorriu. Oi, Judy. Que desenho lindo. Judy o estendeu. É um unicórnio. O nome dela é Sparkle. Ela mora em uma floresta mágica e come cupcakes. Olivia riu, a tensão desaparecendo de seus ombros. Acho que gostaria de visitar essa floresta. Judy riu. Depois voltou a colorir. Isaac observava Olivia com interesse silencioso. Ele tinha vindo sem expectativas, apenas uma rotina monótona, um favor para sua mãe. Mas agora, vendo essa estranha se aproximar de sua filha com tanta facilidade, algo cintilou em seu peito, um calor que ele não sentia há anos. Ele tomou um gole de café, sem saber o que era aquilo, apenas sabendo que não queria que acabasse ainda. Olivia se inclinou um pouco mais para perto de Judy, endireitando gentilmente seu lápis de cera enquanto ela tentava colorir. Judy não se assustou. Em vez disso, sorriu para Olivia com uma confiança tão espontânea que fez algo dentro de Isaac doer. Ele apertou a xícara com mais força. 2 anos atrás, ele temia o fracasso. Agora era isso. Momentos como esse, tranquilos e ternos, porque o faziam lembrar. Ele costumava acreditar neles. Longas caminhadas, domingos preguiçosos, vidas compartilhadas. Então veio o colapso. Sua startup implodiu. Ele perdeu investidores, renda, autoestima. E então voltou para casa e encontrou o apartamento vazio, exceto pelo berço. Ela foi embora. Sem brigas, sem despedidas, apenas um bilhete e silêncio. Judy ainda usava fraldas, e o romance se tornou uma lembrança. Desde então, ele ignorou todas as tentativas de aplicativos de namoro, encontros arranjados e sugestões de sua mãe. Nada funcionava. Ele tinha a Judy. Seus abraços, suas histórias, suas manhãs sonolentas. Isso era o suficiente. Até hoje. Porque outra pessoa a estava fazendo rir. Alguém gentil, estável. E pela primeira vez em anos, Isaac sentiu algo antigo, familiar. Esperança. Ele limpou a garganta, forçou-se a desviar o olhar de Judy e inclinou-se para Olivia. É só um café, disse a si mesmo. Ela vai embora. Provavelmente tem alguém. Mas então Judy olhou para cima e sorriu. Papai, ela é engraçada, sussurrou. Isaac encontrou os olhos da filha, depois os de Olivia. Ela não tinha falado muito, mas sua presença havia desbloqueado algo que ele há muito enterrara. Algo que não sabia que ainda sentia falta. É errado querer mais do que apenas sobreviver? Ele olhou para Olivia, com seus cabelos loiros refletindo a luz do sol, ouvindo a história de Judy, e se perguntou: e se isso fosse o começo de algo não apenas inesperado, mas real? O cheiro de antisséptico e lavanda suave flutuava pelos corredores da casa de repouso Maplewood, enquanto Isaac empurrava a porta da frente com uma mão e segurava a mãozinha de Judy com a outra. Vamos visitar a vovó de novo? Judy perguntou, esticando o pescoço para olhar para ele. Isaac sorriu. Vamos sim. Você sabe que ela sente sua falta quando ficamos longe por muito tempo. Eu desenhei uma flor para ela, disse Judy orgulhosamente, segurando o papel amassado na outra mão. Isaac riu, alisando o cabelo dela. Ela vai adorar. Eles se registraram na recepção. A enfermeira acenou para eles passarem com um aceno amigável. Isaac e Judy já eram rostos conhecidos ali. Mas dessa vez, quando viraram a curva em direção ao quarto de Margaret, outra figura familiar apareceu. Olivia. Ela estava ajudando um paciente a sentar na cadeira de rodas, com a voz calma e gentil, os cabelos loiros presos em um rabo de cavalo solto. Ela olhou brevemente para cima e sorriu quando os viu. Isaac acenou em saudação, uma sensação de calor silenciosa, mas bem crescente espalhando em seu peito. Oi, Judy, disse Olivia, ajoelhando-se ao nível de olhos da menina. É uma flor para Margaret. É um girassol, corrigiu Judy orgulhosamente. Bem, é linda, assim como você. Judy sorriu e correu pelo corredor chamando. Venha, papai. Isaac a seguiu, trocando mais um olhar com Olivia. Foi breve, mas algo passou entre eles, um entendimento tácito, como um fio que os unia um pouco mais a cada vez.
Margaret os recebeu com sagacidade e braços abertos. Judy correu para os braços da avó, mais tagarelando sobre seu desenho e perguntando sobre seu gato, que na verdade não existia. Isaac sentou-se perto, sorrindo, feliz por ver sua filha tão à vontade. Após cerca de 20 minutos, Margaret se retirou para descansar. Isaac levantou-se e se espreguiçou. "Vamos deixar a vovó tirar uma soneca", disse ele. "Vamos, garota." Mas Judy, animada com a visita, avistou um pequeno banco no corredor fora do quarto de Margaret, ligeiramente elevado, do tipo feito mais para decoração do que para uso. Seus olhos brilharam. "Veja eu pular!" ela gritou, já subindo nele. "Ei, cuidado!" Isaac começou a dizer, mas era tarde demais. Judy perdeu o equilíbrio ao tentar pular. Seu pé escorregou da borda e ela caiu para frente com um grito. Antes que Isaac pudesse reagir, Olivia estava lá. Ela se moveu por instinto. Em um momento, ela estava no corredor. No outro, ela estava debaixo de Judy, segurando-a no meio da queda com os braços estendidos. A menina caiu em seu peito, assustada, mas ilesa. Um momento de silêncio. Depois, lágrimas. "Eu caí", soluçou Judy, com o rosto enterrado no ombro de Olivia. "Mas ela me segurou." Isaac ficou parado, atordoado. Seu coração batia forte, não apenas de medo, mas pelo que acabara de acontecer. Ele não estava prestando atenção, mas ela sim. Olivia segurou Judy com uma firmeza e suavidade que só alguém verdadeiramente maternal poderia ter. Ela balançava suavemente nos calcanhares, sussurrando e afastando os cachos do rosto de Judy. "Tudo bem, querida, eu estou aqui, você está bem." Sem nervosismo, sem encenação. Ela nem sequer olhou para Isaac. Apenas segurou sua filha como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isaac sentiu sua garganta apertar. Quando Judy se acalmou, Olivia pegou um lenço e enxugou suas bochechas com ternura experiente. Isaac deu um passo à frente, ajoelhando-se ao lado delas. "Obrigado", disse ele, com a voz embargada. Eu deveria ter estado observando." Olivia olhou para ele calma, mas séria. "Ela é rápida", disse ela. "Acontece." Ele assentiu, mas a culpa permaneceu. Judy fungou e então se virou para ele. "Ela me salvou, papai." Isaac exalou, acariciando o cabelo dela. "Sim, querida, ela salvou." Eles ficaram sentados assim, Olivia segurando Judy, Isaac ao lado deles, e por um segundo pareciam uma família. Ele sentiu isso e quis isso. Mais tarde, enquanto Judy pulava à frente para o saguão da frente, Isaac ficou para trás. Olivia estava ajudando outro residente. Quando ela terminou, ele se aproximou. "Ei", ele disse suavemente, "você almoçaria comigo algum dia, como forma de agradecimento?" Olivia piscou. "Você não precisa me agradecer por isso." "Eu sei", Isaac respondeu, "mas eu quero. E não é só por causa da queda." Ela olhou para ele, examinando seu rosto. "É só um almoço", ele acrescentou, com um sorriso discreto nos lábios. "Eu prometo." Olivia hesitou, depois acenou com a cabeça uma vez. "Tudo bem." E com isso, algo frágil e não dito começou a se enraizar. Algo que ambos tentavam não nomear tão cedo, mas que nenhum dos dois podia ignorar. O Little Diner na 8ª Rua não era chique. Era apenas o tipo de lugar com mesas rachadas e cabines antiquadas, onde tudo cheirava a panquecas e café fresco. Olivia gostava dele. Parecia real. Isaac segurou a porta para ela, e ela entrou com a mãozinha de Judy segurando a sua. A menina imediatamente puxou para um banco perto da janela e subiu ao lado de Olivia sem hesitar. Isaac sorriu levemente, enquanto se sentava do outro lado. Acho que ela escolheu seu lugar. Olivia deu ombros. Eu não discuti. Eles pediram apenas sopa de queijo grelhado, chocolate quente para Judy e chá para Olivia. A conversa começou lentamente, mas as pausas entre as palavras não pareciam estranhas, apenas silenciosas. Uma mãe. E agora a mulher que tinha ido embora quando Judy ainda estava aprendendo a andar queria voltar, mas ele não confiava nela. Não com seu coração, nem com suas filhas. Mas a culpa pesava em seu peito como uma pedra. E se dizer não significasse negar a Judy algo de que ela poderia precisar mais tarde? E se Olivia fosse apenas uma bela pausa em suas vidas? Temporária, passageira? Ele não sabia mais. Na manhã seguinte,
Olivia passou em Maplewood para o seu turno. Ela encontrou Isaac esperando do lado de fora, perto do banco onde Judy quase havia caído dias atrás. Ei, ele disse suavemente. Ela sabia que algo estava errado antes mesmo dele dizer uma palavra. Tenho recebido mensagens dela, ele admitiu. Minha ex. Olivia assentiu lentamente. Imaginei que ela não desistiria tão facilmente. Ela diz que quer tentar novamente, fazer parte da vida de Judy. E você acredita nela? Ele hesitou. Não sei. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, com o vento soprando entre as árvores. Finalmente, Olivia falou. Acho que talvez eu deva me afastar. Isaac virou a cabeça rapidamente para ela. O quê? Ela olhou para baixo com as mãos cruzadas à frente do corpo. Ela é a mãe de Judy. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer. Sou apenas uma visitante em suas vidas. Você não é uma visitante, disse Isaac com voz baixa e áspera. Você é aquela que ficou mesmo quando não precisava. Ela sorriu tristemente. Mas eu não tenho direitos, Isaac. Não tenho lugar. Não sou mãe dela. Não sou nada. Isaac deu um passo à frente. Ele franziu a testa, mas ela levantou a mão para detê-lo. Eu a amo, disse ela baixinho. E porque a amo, não posso ser a razão pela qual ela perca a chance de conhecer sua mãe verdadeira. Ele não disse nada, apenas a observou se afastar. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Por volta da meia-noite levantou-se e foi até sua escrivaninha. Da gaveta de baixo, tirou uma pasta de papelão e a colocou sobre a mesa. Abriu-a lentamente, revelando os documentos do tribunal. Acordo de custódia. Custódia exclusiva concedida a Isaac Reynolds. Sem visitas. Sem copaternidade. Sem direitos parentais atribuídos à mãe. Ela nem sequer tentou. Assinou tudo sem contestar. Ele lembrou-se de estar sentado sozinho no tribunal, vendo o juiz carimbar os papéis, perguntando-se por que algo que deveria parecer uma vitória parecia tão vazio. Porque ela não se importava o suficiente para contestar. Nem mesmo por Judy agora. Do outro lado da sala, a criança que ela abandonara dormia com um sorriso tranquilo por causa de alguém que nunca reivindicou o título de mãe, mas agia como tal, de todas as maneiras silenciosas. Ele fechou a pasta e a colocou de lado. Na manhã seguinte, ele entrou na casa de repouso pouco antes do fim do turno de Olivia. Ela estava na recepção, assinando a saída. Ele se aproximou sem hesitar, com uma determinação silenciosa em seus passos. Quando ela olhou para cima, seus olhos procuraram os dele, mas ela não falou nada. Isaac não lhe entregou flores, nem disse nada ensaiado. Em vez disso, tirou os documentos judiciais dobrados do bolso do casaco e os colocou gentilmente no balcão entre eles. Malak pegou os documentos e eles eram enormes. Ela nem mesmo lutou, disse ele. Nenhuma vez. O tribunal me deu tudo. Custódia total, sem visitas, sem direitos, porque ela não os queria. Ele olhou para ela com uma voz mais suave agora. Esperei que ela mudasse. Esperei porque achei que talvez Judy precisasse dela. Mas ela nunca voltou. Ele encontrou os olhos de Olivia, algo cru e desprotegido em seu olhar. Mas você mudou. Você apareceu. Você a segurou. Quando ela caiu, você ficou. Os lábios de Olivia se abriram, a emoção brilhando em seu rosto. Atrás deles, uma voz familiar chamou do corredor. Uma mãe. E agora, a mulher que tinha ido embora quando Judy ainda estava aprendendo a andar queria voltar, mas ele não confiava nela. Não com seu coração, nem com suas filhas. Mas a culpa pesava em seu peito como uma pedra. E se dizer não significasse negar a Judy algo de que ela poderia precisar mais tarde? E se Olivia fosse apenas uma bela pausa em suas vidas, temporária, passageira? Ele não sabia mais. Na manhã seguinte, Olivia passou em Maplewood para o seu turno. Ela encontrou Isaac esperando do lado de fora, perto do banco onde Judy quase havia caído dias atrás. Ei, ele disse suavemente. Ela sabia que algo estava errado antes mesmo dele dizer uma palavra. Tenho recebido mensagens dela, ele admitiu. Minha ex. Olivia assentiu lentamente. Imaginei que ela não desistiria tão facilmente. Ela diz que quer tentar novamente, fazer parte da vida de Judy. E você acredita nela? Ele hesitou. Não sei.
Eles ficaram em silêncio por um longo momento, com o vento soprando entre as árvores. Finalmente, Olivia falou. Acho que talvez eu deva me afastar. Isaac virou a cabeça rapidamente para ela. O quê? Ela olhou para baixo, com as mãos cruzadas à sua frente. Ela é a mãe de Judy. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer, sou apenas uma visitante em suas vidas. Você não é uma visitante, disse Isaac, com voz baixa e áspera. Você é aquela que ficou, mesmo quando não precisava. Ela sorriu tristemente. Mas eu não tenho direitos, Isaac. Não tenho lugar. Não sou mãe dela, não sou nada. Isaac deu um passo à frente. Ele franziu a testa, mas ela levantou a mão para detê-lo. Eu a amo, disse ela baixinho. E porque a amo, não posso ser a razão pela qual ela perca a chance de conhecer sua mãe verdadeira. Ele não disse nada, apenas a observou se afastar. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Por volta da meia-noite, levantou-se e foi até sua escrivaninha. Da gaveta de baixo, tirou uma pasta de papelão e a colocou sobre a mesa. Abriu-a lentamente, revelando os documentos do tribunal. Acordo de custódia. Custódia exclusiva concedida a Isaac Reynolds. Sem visitas, sem copaternidade, sem direitos parentais. Atribuídos à mãe. Ela nem sequer tentou. Assinou tudo sem contestar. Ele lembrou-se de estar sentado sozinho no tribunal, vendo o juiz carimbar os papéis, perguntando-se por que algo que deveria parecer uma vitória parecia tão vazio, porque ela não se importava o suficiente para contestar. Nem mesmo por Judy agora. Do outro lado da sala, a criança que ela abandonara dormia com um sorriso tranquilo por causa de alguém que nunca reivindicou o título de mãe, mas agia como tal de todas as maneiras silenciosas. Ele fechou a pasta e a colocou de lado. Na manhã seguinte, Isaac entrou na casa de repouso pouco antes do fim do turno de Olivia. Ela estava na recepção, assinando a saída. Ele se aproximou sem hesitar, com uma determinação silenciosa em seus passos. Quando ela olhou para cima, seus olhos procuraram os dele, mas ela não falou nada. Isaac não lhe entregou flores, nem disse nada ensaiado. Em vez disso, tirou os documentos judiciais dobrados do casaco e os colocou gentilmente no balcão entre eles. Malek pegou os documentos e eles eram enormes. Ela nem mesmo lutou, disse Isaac. Nenhuma vez. O tribunal me deu tudo. Custódia total, sem visitas, sem direitos, porque ela não os queria. Ele olhou para ela com uma voz mais suave agora. Esperei que ela mudasse. Esperei porque achei que talvez Judy precisasse dela. Mas ela nunca voltou. Ele encontrou os olhos de Olivia, algo cru e desprotegido em seu olhar. Mas você mudou. Você apareceu. Você a segurou. Quando ela caiu, você ficou. Os lábios de Olivia se abriram, a emoção brilhando em seu rosto. Atrás deles, uma voz familiar chamou-o do corredor. Margaret. Ela se aproximou mais, seu tom gentil e seguro. Querida, ela disse a Olivia. Sangue pode fazer um filho, mas amor, o amor faz uma mãe. E naquele espaço silencioso, sob o suave zumbido de luzes fluorescentes e o cheiro de desinfetante para as mãos, algo mudou. Não com um gesto grandioso, mas com a verdade. E isso foi o suficiente. Isaac ficou sentado em seu carro por um longo tempo antes de entrar no escritório de advocacia. Ele tinha visto os documentos. Não era mera coincidência que sua ex-esposa não tivesse retornado por culpa materna ou despertar emocional. Era dinheiro. Margaret havia atualizado seu testamento poucas semanas antes de falecer, nomeando Judy como a única beneficiária de uma apólice de seguro de vida substancial o suficiente para garantir a futura faculdade de sua neta e uma segurança residencial. E de alguma forma, a ex de Isaac tinha descoberto. Agora ela queria contestar a custódia, se reconectar, fazer as pazes. Ele cerrou o maxilar enquanto caminhava pelo corredor de ladrilhos polidos e eco-oco. Ele havia se esforçado tanto para não pensar o pior dela, mas ela sempre encontrava novas maneiras de se afundar mais. O advogado, Sr. Pendleton, esperava em uma sala de reuniões privativa. Do outro lado da mesa,
Ela estava sentada, equilibrada, imaculada, com um sorriso ensaiado estampado nos lábios. O mesmo sorriso que ela usava quando saiu sem intenção de voltar. Isaac não se sentou. "Eu sei por que você está aqui", disse ele. O sorriso dela vacilou. "Com licença?" "Você ouviu falar do seguro da Margaret?" O advogado olhou de um lado para o outro, claramente pego de surpresa. Ela abriu a boca para responder, mas Isaac não deixou. "Você perdeu a guarda porque não se importou", disse ele com a voz firme, mas calma. "Você perdeu o direito de visita porque nem pediu, e agora quer comprar o seu caminho de volta." Com um sorriso, ela endireitou os ombros, na defensiva. "Agora, esse dinheiro pertence à nossa filha. Eu sou a mãe dela." "Não." Ele disse rispidamente. "Você não é. De forma alguma que importe. Você não é mãe desde o dia em que saiu." A sala ficou em silêncio, denso e desconfortável. Então a porta rangeu. No corredor adiante, Judy estava parada timidamente, sua mãozinha agarrando a barra da saia de Olivia. Olivia tinha chegado para levar Judy para casa, da sua creche, mas parou quando viu o confronto se desenrolando. Isaac se virou. "Olivia, está tudo bem. Você pode entrar." Ela hesitou. Então gentilmente guiou Judy para dentro do quarto. A garotinha olhou para os rostos desconhecidos, a confusão brilhando em seus olhos. Ela se aproximou de Olivia e, sem dizer uma palavra, a abraçou com força na perna de Olivia, escondendo seu rosto. "Eu quero ficar com Olivia", disse ela suavemente. "Ela lê histórias melhores para dormir." A mulher do outro lado da mesa piscou. "Judy, querida." Mas Judy não se mexeu. Suas mãozinhas se apertaram, sua voz firme agora. "Eu não quero você. Eu quero Olivia." Silêncio novamente. Olivia congelou. Seu coração parecia ter parado de bater. Ela não esperava ser puxada para isso, e ainda assim lá estava ela, com uma criança agarrada a ela como se estivesse em casa. Sua garganta apertou. Ela não conseguia falar. Tudo o que conseguia fazer era se abaixar, colocar a mão delicadamente nas costas de Judy e abraçá-la. E naquele silêncio, os pensamentos de Olivia giravam em espiral. "Esta não é minha filha. Este não é o meu lugar." Mas Judy não parecia se importar. A criança a escolheu livremente, instintivamente. E algo naquela escolha era mais poderoso do que qualquer coisa escrita em documentos judiciais. Isaac observou tudo se desenrolar, com o coração batendo forte. Então ele olhou para Olivia, não com gratidão, não com obrigação, mas com admiração, e algo mais profundo. Ele se colocou entre a ex-mulher e a filha, protegendo-a. "Ela não está confusa", ele disse. "Ela sabe como é o amor. E ela sabe o que ele não sente." Sua ex estreitou os olhos. "Você não pode me apagar." "Não", ele disse. "Mas você fez." Ela o encarou, o maxilar tenso, o rosto ilegível. Então, levantou-se da cadeira, pegou a bolsa e saiu furiosa, os saltos estalando, o perfume deixando um rastro, o orgulho se despedaçando em seu rastro. Isaac expirou. Judy olhou para Olivia. "Podemos ir para casa agora?" A voz de Olivia falhou, mas ela assentiu. "Sim, querida, vamos." Enquanto saíam juntos, Isaac ficou um passo atrás, observando a filha pular levemente, uma mão na de Olivia, a outra balançando livre. E ele sabia que algo havia mudado. Algo sagrado havia sido selado. Não por sangue, não por lei, mas por escolha. Era uma manhã chuvosa de domingo quando Isaac encontrou o desenho colado na geladeira. Ele não o havia notado a princípio, distraído pelo som de Judy cantarolando para si mesma na sala de estar, mas lá estava. Linhas brilhantes de giz de cera em papel branco, tortas pelo esforço, mas vívidas de significado. 3 bonecos palito, um alto com cabelo escuro e curto, um baixo com Marias Chiquinhas cacheadas e um com cabelo loiro e comprido, sorrindo largamente. Os 3 estavam de mãos dadas sob um grande sol amarelo,
e acima deles, escrito em letras roxas trêmulas, Minha família. Isaac olhou para ele por um longo tempo. Ele não chamou Judy. Ele não fez perguntas, porque sabia que Judy já tinha feito sua escolha. Mais tarde naquele dia, Isaac estava do lado de fora do lar de idosos Maplewood, os dedos firmemente fechados em torno de algo de veludo e pequeno no bolso do paletó. O céu tinha clareado, deixando uma brisa suave e a luz do sol filtrando-se pelas árvores. Olivia saiu do prédio, enxugando as mãos em um pano macio. Seu turno tinha acabado de terminar. Ela o viu, parou e então sorriu. Mas o sorriso desapareceu quando ela viu a expressão em seu rosto. Nervoso, sério, cru. Preciso te mostrar uma coisa, ele disse baixinho. Ele tirou o desenho do bolso, desdobrou-o delicadamente e o estendeu. Olivia prendeu a respiração. Ela reconheceu a letra de Jude imediatamente e as 3 pequenas figuras de mãos dadas. Ela desenhou isso ontem, disse Isaac. Prendeu na geladeira ela mesma. Ele olhou para Olivia. Ela não me mostrou, eu apenas encontrei. Olivia tocou o papel delicadamente. Ela nos vê. Ela sussurrou. Como seu povo ela vê. O silêncio se estabeleceu entre eles, mas não era pesado. Era pleno. Então, Isaac enfiou a mão no bolso do paletó novamente e se ajoelhou. Olivia ofegou, a mão voando até a boca. Ele ergueu um anel pequeno e simples, nada chamativo, apenas sincero. Judy escolheu você, ele disse com a voz firme, mas suave. Eu também. Um suspiro. Você vai ficar? Por nós dois? Atrás deles, o som de passos raspando repentinamente contra o pavimento. Isaac se virou ligeiramente. Ela estava lá, sua ex-mulher. Ela deve ter seguido. Talvez curiosidade, talvez arrependimento. Mas quando ela viu o anel, seus olhos se arregalaram, atordoados, depois furiosos, sua boca aberta, mas nem um som saiu. Suas mãos se fecharam em punhos. Olivia não olhou para ela. Seus olhos estavam em Isaac e na garotinha em seu coração que já a chamava de lar. Lágrimas brotaram, mas ela não as enxugou. Eu vou, ela disse suavemente. Por ela, por você, por nós. Isaac se levantou, colocando o anel em seu dedo. A ex-esposa zombou, virou-se bruscamente e saiu furiosa, sem dizer uma palavra. Nenhum deles a seguiu com os olhos. Eles não precisavam, porque naquele momento, Judy saiu correndo do carro, seus sapatinhos batendo contra a calçada. Papai! Ela chamou. Você convidou? Isaac se abaixou e a levantou em seus braços. Eu convidei. Judy olhou para Olivia. Você disse sim? Olivia sorriu, as lágrimas ainda brilhando. Eu convidei. Judy jogou os braços em volta dos dois. Ótimo! Ela sussurrou. Agora somos realmente uma família para sempre. E Isaac, com o coração cheio, puxou os dois para perto. Finalmente sabendo que não apenas encontrou amor novamente, ele havia encontrado um lar. O casamento foi pequeno. Nada de salões de balés, nada de longa lista de convidados, nada de votos extravagantes sobre lustreados. Apenas uma cerimônia tranquila no meio do parque Brookside, sob um alto carvalho que balançava suavemente na brisa de fim da primavera. Flores silvestres enmadravam o espaço, colhidas frescas pela florista local que conhecia Olivia do asilo. Cadeiras brancas, música simples, amigos. Alguns dos colegas residentes de Margaret estavam sentados, enrolados em cobertores, batendo palmas e sorrindo como se estivessem observando a própria neta, Mary. E lá, na segunda fileira, estava a própria Margaret, com o olhar penetrante e o sorriso suave. Ela finalmente apareceu, sussurrou para a enfermeira ao seu lado, acenando para Olivia. A noiva usava um vestido amarelo claro que combinava com o calor de seu coração. Isaac estava esperando, sem gravata, apenas uma camisa enrolada e aquele olhar firme que antes era cauteloso com o mundo e agora estava cheio de esperança. Mas foi Judy quem roubou a cena. Ela saltou pelo corredor à frente de Olivia, jogando pétalas de flores com mais entusiasmo do que precisão, seus cachos balançando, seus olhos brilhando. E quando Olivia chegou à frente, Judy agarrou sua mão e se recusou a soltá-la. O celebrante riu baixinho. Bem, suponho que isso já torna isso oficial. Todos riram. Trocaram votos em voz baixa.
do tipo que você não precisa levantar quando quer dizer cada palavra. As mãos de Isaac tremeram levemente quando ele colocou o anel no dedo de Olivia, mas sua voz não vacilou. Você não mudou apenas as nossas vidas, ele disse. Você as completou. E Olivia, com os olhos brilhando, respondeu: Eu não vim para encontrar o amor. Eu simplesmente apareci e o amor me encontrou. Jude aplaudiu mais alto quando o celebrante os declarou marido e mulher. Mais tarde, sob a mesma árvore, eles se sentaram em uma toalha de piquenique, sem sapatos, sanduíches nas mãos, as risadas subindo com o vento. A cabeça de Olivia repousava no ombro de Isaac, enquanto Jude brincava com um cachorrinho que alguém havia trazido, girando em sua coroa de flores, como a princesa da floresta que ela sempre fingiu ser. Margaret observava de sua cadeira de rodas, os olhos brilhantes. Ela tem sua família agora, disse ela suavemente, para ninguém em particular. Jude de repente correu e se jogou no colo de Olivia. Agora eu tenho uma mãe que abraça melhor do que ninguém, ela exclamou orgulhosamente, de braços abertos. Olivia riu, puxando-a para perto. Isso é um grande elogio. Você sabe que é verdade, Jude insistiu. Ainda melhor do que as histórias. Isaac sentou-se ao lado deles, tirando um fio de cabelo solto do rosto de Olivia. Isso diz alguma coisa. Olivia olhou para ele então, seus dedos percorrendo o tecido macio de sua manga. Ela sussurrou: Eu não comi muito naquele dia, nem o suficiente para um café. Mas saí com algo inestimável. Isaac beijou sua testa e Jude se aninhou entre eles, sorrindo para o céu. Ainda havia contas a pagar, dias que seriam difíceis, noites sem dormir, medos de adultos. Mas ali, sob o carvalho, nada disso importava porque eles tinham um ao outro. E esta, não perfeita, não refinada, mas ferozmente real, era o tipo de amor que curava. Às vezes, tudo o que é preciso é um momento de honestidade, um pequeno ato de gentileza, ou o coração puro de uma criança para nos lembrar como o amor realmente se parece. Olivia apareceu com nada além de uma promessa. Isaac carregava feridas que ele pensou que nunca cicatrizariam. E Jude, inocente e sábia para sua idade, tinha a chave para o coração de ambos. Não era uma história perfeita, mas era real. E, no fim, esse é o tipo de amor que permanece. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e assinar Histórias que Arrepiam por Dentro, onde trazemos histórias que curam, inspiram e lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor sempre encontra um caminho. Obrigada por assistir.